Eu quero que você abra a sua Bíblia em Ageu, capítulo 1, a partir do versículo 9. E eu já quero te fazer uma pergunta. Quem aqui deseja uma transformação na sua vida financeira? Dá um glória a Deus bem alto aí. Glória a Deus, amém? Quem aqui deseja que a sua vida financeira, porque ela pode ser transformada para pior ou para melhor, certo? Quem deseja que seja transformado para melhor a sua vida financeira? Glória a Deus, amém. Eu também desejo, amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Ageu 1, versículo 9, a palavra diz assim: vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês, acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei como um sopro. E por que fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Versículo 10. Por isso, por causa de vocês, o céu reteu o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo e o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz. E também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amém? Agora ninguém fala amém, né? Para essa palavra, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga a revelação, que o Senhor traga a sua vontade sobre as nossas vidas, sobre cada um que está. Liberdade de agir, de transformar e transformar para melhor a nossa vida financeira, que vivamos a abundância do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, amém, amém, aplauda ao Senhor. Vamos lá, primeiro para falar de mediocridade financeira, a gente precisa entender o que é essa mediocridade. Vamos lá, todo mês, sem dinheiro. Todo mês, desesperado para pagar todas as contas. Todo mês, descontrolado. Todo ano não tira férias. Todo ano e todo mês atrasa os pagamentos. Contas básicas, nós deixamos muitas vezes de pagar quando estamos sem controle financeiro. Porque as contas básicas são as básicas. Então, a gente deixa de pagar as básicas para pagar aquilo que tem mais juros, aquilo que pode, muitas vezes, prejudicar as nossas vidas. Quando isso acontece, há um caos total, amém, irmãos? E você leu aí nesse texto, né, o próprio Deus falando. Muitas vezes vocês esperam ter muito, esperam que virá um recurso e, para surpresa de vocês, esse recurso não vem. Para surpresa de vocês, o que vocês ganham não é suficiente. Por que isso? Porque eu mesmo, o Senhor, retive as bênçãos nos céus. É duro nós ouvirmos isso, porque no nosso pensamento, como diz a palavra do Senhor também, todas as bênçãos já estão liberadas no mundo espiritual. Então, por que Deus não trouxe esta bênção? Por que Deus não fez isso acontecer sobre a minha vida? Porque eu vivo a mediocridade, o que a maioria das pessoas vivem. A maioria das pessoas recebem o salário de manhã e quando chega no final do dia já não tem mais dinheiro na conta. Quem conhece gente assim, levanta a mão aí. Eita Jesus, não vou pedir para você levantar a mão se for você, amém? Não vou pedir, não precisa se expor, né? Mas a maioria, a média do ser humano, a maioria das pessoas vive isso. Né? Tem dinheiro naquele dia. Por quê?
eu estou pagando agora. Olha, este mês eu vou pagar tal coisa, eu vou comprar tal coisa, eu vou investir. Então, esse é o ideal, né? Ter o dinheiro antes de gastar o dinheiro. A maioria de nós faz o quê? Tem o dinheiro depois que já gastou. E aí vê que não consegue pagar tudo, é ou não é? Porque gastou mais do que recebeu. E o Senhor, ele fala, não, realmente isso vai acontecer na maioria das pessoas. Por quê, irmãos? Porque Deus, ele trabalha por princípios, né? Aí, um desprezo do reino de Deus. Primeiro princípio, que muitos cristãos dão um Pelé em Deus. Vou falar assim na linguagem mais popular, né? Querem passar a perna em Deus, querem negociar com o Senhor. E ele fala aqui, tem coisas, valores espirituais, princípios básicos da nossa vida espiritual que não podem ser negociados. Lá em Mateus 6, versículo 33, a palavra diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele estava falando de necessidades, roupa, comida, bem-estar, várias coisas no texto, né? E no versículo 34, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Princípios para sair da mediocridade financeira. Primeiro, tenha consciência de que valores espirituais são inegociáveis. Irmãos, nós queremos viver grandes bênçãos de Deus, mas queremos dar passos pequenos. Continuar com a cabeça de escravo. Lembra o povo no deserto? Por que toda aquela geração não entrou na terra prometida? Por quê? Porque eles pensavam como escravos, não como os conquistadores daquela terra. E muitas vezes nós temos o nosso pensamento pequeno. Nesse texto você entende que o teu Deus, ele é grande, amém? Que o teu Deus, ele é poderoso. Você precisa conhecer quem é o teu Deus. A palavra diz que ele é o dono do ouro e da prata. Toda a riqueza está nas mãos do Senhor, amém? Amém. É esse Deus que você serve? Amém. Por que nós colocamos Deus desse tamanho? Por que nós colocamos Deus como aquele que não confiamos, por isso nos preocupamos? Não confiamos que ele vai fazer. Irmãos, tem valores espirituais que não são quebrados, não são negociáveis. Isso que o Senhor está falando para eles, vocês estão desprezando o reino, desprezando a casa do Senhor. Vou te dar um exemplo. Muitas pessoas, não são uma, não são duas, que eu já conheci desde que eu me converti. Enquanto eu ganho um salário mínimo, Deus é maravilhoso. Deus é Deus, amém? Deus é Deus? Deus é Deus, Deus é fiel. Olha, Deus prosperou. Deus fez aparecer dinheiro na conta. Deus, trouxe a bênção lá do irmão, lá de não sei aonde. Glória a Deus. Comecei a prosperar, porque estou sendo fiel no pouco, amém? Ser fiel no pouco, e sobre o muito eu te colocarei, diz o Senhor. Deus não negocia as promessas, ele cumpre as promessas. O problema é que nós voltamos para trás. Quantas pessoas nós conhecemos porque começou a prosperar, agora, né, tem happy hour da empresa, né? Não dá para ir no culto, vamos combinar? Agora eu tenho que gastar dinheiro com bebida, não dá mais para gastar dinheiro com oferta. Semeando na igreja. Não, agora eu tenho que dar festinha. Agora eu tenho que presentear a pessoa que eu conheci ontem no trabalho. Porque eu tenho que ficar bem para a sociedade. Agora eu tenho que comprar roupas caras.
Porque se eu não comprar roupas caras, como as pessoas vão me ver no trabalho? É ou não é, irmãos? E os valores vão sendo trocados. Eu já não dou mais prioridade para o reino. Irmãos, primícias, dízimos, diga assim comigo, primícias, dízimos são inegociáveis. Eu vou explicar para você o que é o dízimo. Bispa, mas 10% é muito. 10% é muito. Hoje eu vou pegar vocês. 10% é muito. Pensa bem. Se Deus tivesse pedido 1%, irmãos, era capaz de nós retermos. Porque os nossos olhos estão nas colheitas e não na semeadura. Deus quer que você semeie, porque quando você semeia, você colhe. O problema é que nós queremos negociar com Deus. Será que esse mês eu dou o dízimo ou não dou? É a primícia. A primeira coisa que tem que sair da nossa conta, vai em débito automático, seria o dízimo. Se nós queremos ser servos de Deus. Se a gente quer viver tudo o que tem na palavra de Deus. Eu vou te falar uma coisa, eu ia até fazer uma reunião com os pastores no sábado. Irmãos, as pessoas mais fiéis nesse ministério, que eu vi chegar na igreja com um dízimo de R$100, porque ganhava R$1.000, até menos, e hoje estão suprindo a obra, estão sendo fiéis ao Senhor, no muito são os pastores da igreja. Pastor dá mais, não passa necessidade. Pastor dá mais, vive a excelência do Senhor. E todos são dizimistas. Bispa, mas o pastor Fabrício está desempregado. Ele está desempregado. Mas sempre foi fiel e até hoje é fiel. Em tudo que ele recebe. Você pensa que Deus não vai abrir uma porta de excelência para ele? Deus está provando ele todo dia. Como já provou, né, pastora? Como já me provou como bispa da igreja. Só que, irmãos, nós vencemos e permanecemos fiéis. Todos os pastores. Agora, isso precisa acontecer na vida dos diáconos, dos presbíteros, dos membros do Ministério Mais, das crianças do Ministério Mais. Todos têm que viver essa promessa, essa bênção que nós estamos vivendo. Amém? Porque Deus, Ele não negocia essas coisas. Ah, não, mas Deus está vendo a minha necessidade. Dê um passo de fé, seja fiel ao Senhor. Dá o passo de fé. Gente, é loucura para o mundo. A maioria não faz isso, amém? A maioria das pessoas que você conhece não fazem isso. Você vai sair fora da curva. Você vai sair da caixinha. Você vai sair da casinha. Você vai viver o sobrenatural de Deus. Amém? Você está entendendo isso? Quando nós somos fiéis ao Senhor, nos nossos princípios. E eu estou falando de finanças hoje, eu poderia falar fidelidade no casamento. Mas eu entendo que quem não é fiel com Deus não é fiel com a sua família. Pronto, falei. Não dá para eu ser fiel ao meu chefe e não ser fiel com Deus, irmão. Não é fiel com Deus, não é fiel com ninguém. Desculpa, falei já. É isso aí mesmo. Nós precisamos entender isso. É mistério no mundo espiritual. O mundo não vive isso. O mundo não conhece isso. Quem vive isso é quem está na presença de Deus. Quem confia no Senhor e faz dele o seu braço forte. O Senhor disse lá em Mateus: os ímpios se preocupam. Os pagãos se preocupam. Vão lá, ficam entregando os seus sacrifícios, ficam se retalhando para ver se o seu Deus ouve. Eu não. Eu escuto a tua oração, foi declarado aqui. Deus escuta a nossa oração, amém? Ele está atento ao nosso clamor. Por isso que quando você entrega o seu dízimo e a sua oferta, a Bíblia fala: provai-me nisso.
Faça a prova de Deus, se Ele não vai abrir uma porta excelente, se Ele não vai trazer o suprimento do lugar onde você menos imaginou. E às vezes de um lugar que você nem plantou. Você nem plantou. E Deus traz a colheita para você. Amém? Eu lembro quando eu entrei numa empresa, meu primeiro emprego, segundo na verdade, e era uma imobiliária ali em Santana, tá? Uma imobiliária muito grande, a Mirante Imóveis. E eu trabalhava na parte de contratos. Eu trabalhava fazendo rescisão de contratos de aluguel. E aí, a minha chefe viu que eu falava muito bem. Que os clientes gostavam de mim. Que até o cliente que saía devendo do imóvel, pagava depois. Olha isso, irmãos. Até a pessoa que saía do imóvel, que não tinha dinheiro para pagar, deixava a conta de luz, água, IPTU, tudo certinho, porque eu convencia a pessoa que ela tinha que sair daquele imóvel, mas pagando tudo direitinho. Aí minha chefe falou, Ana Paula, eu tinha 18, 19 anos. Você não quer fazer o seguinte... Existem contratos aqui que o aluguel da pessoa está defasado. Você não quer ligar para a pessoa para reajustar esse aluguel? O primeiro reajuste é seu. Ai, irmão. Se fosse hoje, meu salário era tipo um salário mínimo. Era uma auxiliar de escritório. Pois eu tripliquei o meu salário. Eu saí da Mirante depois de um tempo... Depois que do meu contrato e tudo, aí quis sair e tal. Quando eu saí, eu fiquei indo 6 meses depois lá para receber as comissões dos acordos que eu tinha fechado. 6 meses depois. O salário que estava na carteira... Salário que está na carteira, irmão, é só um começo para a tua prosperidade. Você não pode só depender daquilo ali. Você tem que depender do poder de Deus. Mas eu fiz um voto com Deus no meu primeiro emprego. A partir de hoje eu vou ser dizimista e ofertante na casa do Senhor. De tudo que o Senhor me der, eu darei o meu dízimo. Eu tinha 18 anos. E Deus, Ele abençoou, amém? E Deus, Ele honrou. Então assim, nós precisamos entender isso. Que quem planta no reino colhe na vida o sobrenatural de Deus. Quem aqui deseja colher o sobrenatural de Deus, dá um glória a Deus aí. Você que está em casa, você quer viver o sobrenatural, dá um glória a Deus aí, irmão, amém? Em nome de Jesus. Então você precisa ter isso. Agora, para que a gente viva isso, a gente precisa também fazer um controle. Um controle, o que é um controle? Fazer o que ninguém gosta de fazer. Anotar as contas que você paga. Quem reconhece aqui que não gosta de anotar o que você gasta? Porque senão você vai chorar no final do mês. Levanta a mão. Amém. Nós estamos terminando o mês agora. Anote tudo que você tem que pagar em março. Anota. Por quê? Você precisa ter um choque com a sua realidade, irmão. Você precisa saber o terreno que você está pisando. Quanto que você tem que plantar para você ter uma grande colheita? Quanto que você vai trabalhar? E eu não estou falando de você trabalhar mais. Eu estou te falando de você trabalhar melhor. Melhor. Trabalhe sempre melhor. Para que aonde você vá, você seja honrado, amém? Se dispõe a fazer o que você não gosta, para ver de fato a sua realidade, que são as abençoadas planilhas. Se você não tem planilha, faça num caderninho. Você vai levar um susto de quanto você está gastando de água, de luz, de celular, carregar celular, conta de celular. Eu conheço pessoas que têm conta de celular de R$1.500. Faz um plano de R$1.500. Não fala com ninguém. Quando você liga, nunca te atende. Quando você manda mensagem, só vê no dia seguinte. Para que você paga uma
conta de R$ 1.500? É o devorador, irmão. O devorador chama Tim, claro, net, né? Às vezes é o devorador. Então, assim, você precisa ter consciência do poder de transformação pessoal que o dinheiro exerce sobre você. Isso é uma consciência que você tem que ter. Olha lá em 1 Timóteo 6, versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Então eu te pergunto, quando você tem um controle, você entende o que você tem e aonde você quer chegar, amém? Se o seu controle está tudo certo lá, você dá um glória a Deus, aleluia. Estou ganhando mais do que eu gasto, bispa. Está uma bênção. Alguém pode dar um glória? Ô, Senhor, né? Então, está tudo certo. Está tudo maravilhoso. Glória a Deus. Então, esse é o desejo. Agora, que influência o dinheiro tem em mim? Quantas pessoas você conhece porque não tem dinheiro, começa já a discutir em casa? Quantas vezes eu, já começou a ficar descontrolado porque não tem dinheiro? Né? Olha a influência do dinheiro em você. Eu não estou falando só que quando você tiver muito, você vai se desvirtuar. Mas tem alguns que já têm pouco e mesmo assim enche o coração daquilo que Deus não tem. Daquilo que não é vontade de Deus. Muda o humor, muda, né, a postura diante das coisas. Sabe aquela pessoa que recebe o salário? Fala assim, salário de miséria, dá para nada isso aqui. Trabalho que nem uma louca. Nossa, entro todo dia às 9 e saio às 6 para ganhar isso. Engraçado que no contrato de trabalho estava esse valor escrito lá e você assinou que estava tudo bem, né? E agora é horrível. Não estão te valorizando aqui. É ou não é, irmãos? Nós temos a oportunidade de perguntar, peraí, mas eu vou receber vale-refeição? Eu vou receber assistência médica? Se eu não vou receber, eu já sei que eu não vou receber. Eu já sei que eu tenho que fazer comida todo dia e levar marmita. Não adianta eu ficar reclamando. Concorda comigo? Muitas pessoas, por causa da falta do dinheiro, são reclamonas. São pessoas murmuradoras. E por isso não vivem o melhor de Deus. Assim como muitos, conforme vão ganhando muito, vão enchendo o coração, amando mais o dinheiro, se entregando à cobiça. Então, nós precisamos entender o poder que o dinheiro tem na nossa mente. O poder que as nossas finanças têm. Quantas pessoas você conhece que, por causa do desemprego, perderam o casamento? É ou não é? A gente não tinha mais dinheiro, então o casamento acabou. Por causa de um negócio mal sucedido, o casamento acaba. Porque ganhou muito dinheiro, aí já tem uma amante, já não tem mais só a família. Precisa gastar o dinheiro mais. É ou não é? E aí já enche o coração. Você está vendo aonde que Deus está falando lá em Ageu? Aonde que a gente começa a desprezar a Deus, desprezar o reino. Irmão, você foi criado por um propósito de louvar e engrandecer o nome do Senhor na sua vida. Tudo que você ganha com as suas mãos veio do Senhor. Ele entrega para você. Ele abençoa a empresa onde você está trabalhando. Ele vai lá e faz o cliente pagar, para que no final do mês você tenha dinheiro.
Amém? Então é assim que acontece, nós temos que glorificar ao Senhor com as nossas finanças. Agora, temos que ter consciência do nosso potencial. O que é isso? Muitas pessoas estagnam na vida financeira porque estagnam no seu potencial. Você acha que já deu, tá ótimo. Não, eu já fiz a faculdade, ou eu já fiz o curso, eu já tenho uma profissão estável. Não. E aí você para. Só que Deus quer, para você viver acima da mediocridade financeira, que você eleve o seu potencial. Eleve o seu conhecimento. Por que você tem que ter o mesmo conhecimento que todo mundo tem? Por que o nosso inglês básico tem que ser tão básico, né, irmãos? Que a gente não consiga atender uma ligação internacional muitas vezes. Porque a gente vive o que todo mundo vive. Então, eu te desafio a aprender mais na sua área e numa área que não tem nada a ver com o que você faz. Amém? Se desafia a aprender mais. Porque quando você tem um conhecimento maior, o seu rendimento é maior. A sua capacitação para resolver problemas, ela é maior. As pessoas, elas procuram determinadas pessoas porque elas têm a experiência para aquilo. Elas têm o conhecimento que é necessário. A pior coisa que tem é você ligar num lugar e ninguém sabe nada, é ou não é? Você vai tirar uma dúvida numa empresa que presta serviço para você e o atendente não sabe, aí ele passa para o coordenador não sabe, aí o coordenador passa para o gerente não sabe. Daqui a pouco você está falando com o dono da empresa, com o CEO da empresa, porque ninguém sabe. Então, a gente precisa entender e que nós, muitas vezes, nos limitamos o nosso conhecimento. Para que você saia da mediocridade, aprenda algo esse ano. Esse ano, busque algo. Eu comecei a trabalhar num lugar e tem uma área, que é a área fiscal, e eu não tenho conhecimento do fiscal. E quando nós tivemos um problema lá do fiscal, eu lembrei que a Patrícia aqui da igreja, lá do Cachoeira, uma grandona, quando ela conversa comigo, eu peço para ela sentar, né, quando ela vem no culto. Ela trabalha com a área fiscal. Na hora, liguei para a Patrícia. Patrícia, me socorre. Que foi, bispo? Você está trabalhando? Tô. Mas já foi registrada? Já. Ontem, naquela semana ela tinha sido registrada. Falei, Patrícia, eu preciso desse serviço assim, assim, assim. Você faria, bispo? Eu não estou disponível. Estou trabalhando na empresa, mas eu tenho uma pessoa que está de home office e ela poderia te ajudar. E essa pessoa veio, fez todo o serviço. E aí foi fechado com ela essa semana que ela vai prestar o serviço home office para nós e vai cuidar de toda essa parte. Já resolvemos um problema lá. Só que eu não me conformo que eu não entendo dessa parte. E eu já fui procurar um curso para eu fazer. E essa semana eu já vou me matricular, irmãos. Porque o curso é online. E eu falei, não, eu quero pelo menos entender o que ela está falando. Quando ela fala uma palavra assim, expede. Eu não quero falar assim, eu não sei o que isso significa. Eu quero saber o que significa. Eu quero ter esse conhecimento. Irmãos, eu já quero te falar, se Deus deu para alguém um conhecimento, Ele pode dar para você também. Amém? Porque o conhecimento, ele é compartilhado. Olha o que diz a palavra em 1 Reis 4, versículo 29. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. Agora olha Daniel 1,17. A estes 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso,
sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Eles pediram a Deus sabedoria. Salomão entregou 1000 holocaustos ao Senhor. E Deus perguntou para ele, o que é que você quer? Ele podia falar, eu quero ser o homem mais rico da terra. Eu quero ser honrado por todas as pessoas. Ele não pediu isso, ele pediu sabedoria, conhecimento, entendimento. Deus deu a ele, amém? Assim como Daniel e os seus amigos, eles fizeram um jejum, eles se consagraram, eles não desejaram a comida do rei, eles não desejaram viver a mediocridade do mundo, e eles se consagraram ao Senhor, e o Senhor deu a eles uma sabedoria extraordinária. É isso que Deus quer fazer com você que é servo de Deus. Te dar uma sabedoria que não está no mundo. Te dar um conhecimento. Bispa, mas todo mundo da minha área chega até aqui. Tá, chega até aqui. Você vai chegar até aqui. Você vai além, irmão. Amém? Porque lá em Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Deus tem prazer quando você pede para Ele, Deus, eu quero conhecer sobre isso.